Olá, tudo bem? Boa tarde, Marta. Boa tarde, Tati. Muito obrigada por ceder esse seu tempo, né, que é um tempo corrido para minha turma. A gente está muito feliz e muito empolgado para saber todas as orientações e informações necessárias nessa área. Eu que quero agradecer o convite, eu fico muito feliz em poder contribuir com a minha experiência na área de neuropsicologia com vocês, do sexto semestre de fonoaudiologia da Uniplan, né? Isso. Eu preparei algumas perguntas, né, curiosidades que tivemos ao longo dessa jornada. A primeira pergunta é: como foi que você escolheu essa especialização dentro da fonoaudiologia? Se você quiser fazer um resumo básico, fica à vontade. Eu sempre tive o interesse em entender melhor sobre os processos cognitivos, entender melhor sobre os processos de linguagem, por isso eu escolhi a fonoaudiologia, sempre quis trabalhar com pessoas, trabalhar com intervenção, estimulação. E dentro da fonoaudiologia, inicialmente eu escolhi a área de linguagem. Então, assim que eu me formei na fono, eu fui fazer especialização em linguagem, que foi o início da minha formação mais específica em nível de pós-graduação na neuropsicologia. E eu segui me aprofundando nessa área. Eu fui no Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília fazer o mestrado e o doutorado em cognição e neurociências do comportamento. E assim eu adquiri o meu conhecimento, o meu repertório nessa área, tanto voltada para a avaliação, quanto o processo de intervenção. Hoje, atualmente, Marta, você trabalha em neuropsicologia ou porque a área da fonoaudiologia ela abrange várias áreas, né? Você só trabalha especificamente dentro da neuropsicologia ou você atua em outras áreas? Sem dúvida nenhuma, em todas as áreas que eu atuo na linguagem e na audiologia. O conhecimento da neuropsicologia, eu me embaso nesse conhecimento da neuropsicologia para a minha atuação em linguagem e minha atuação em audiologia. Marta, agora eu gostaria de saber como é que você definiria a neuropsicologia para quem está começando na área, a entender, né, sobre essa área. Fala um pouco mais, por gentileza. A neuropsicologia, ela é a ciência que busca entender as diferentes funções cerebrais, como a atenção, memória, aprendizagem, linguagem, e busca entender como os processos cerebrais se relacionam com as diferentes funções cognitivas e linguísticas. Marta, de que maneira a fonoaudiologia se integra à neuropsicologia no contexto de tratamento de distúrbio cognitivo e neurológico? A fonoaudiologia, ela é essencial na intervenção, na avaliação de distúrbios neurológicos. Por quê? Muito provavelmente vai ter envolvimento das habilidades de linguagem, de aprendizagem, de linguagem oral e escrita, de compreensão, e nenhuma outra área tão especializada na linguagem quanto a fonoaudiologia. Até porque a gente tem um grande diferencial, por mais que a teoria seja acessível a todos os profissionais, a prática fonoaudiológica, ela é muito diferenciada. Então, o fato da gente poder intervir na linguagem, estar ali acompanhando no dia a dia, vendo a evolução por meio daquela intervenção baseada em evidência científica, faz com que a gente tenha um repertório diferenciado para olhar para essa variável, tanto em termos de avaliação neuropsicológica, quanto em termos de processo de intervenção neuropsicológica. E a linguagem, ela é a roupagem do pensamento. Nosso pensamento, ele se reveste em linguagem. Então, prejuízos na linguagem, eles podem levar a prejuízos em outras funções cognitivas, assim como prejuízos em outras funções cognitivas podem acabar comprometendo a linguagem. Então, é importante a gente entender das funções cognitivas para que a gente consiga fazer uma abordagem, tanto na avaliação quanto na intervenção, muito mais consciente. Vai ser um prazer muito grande ter muitos colegas fonoaudiólogos com especialidade em neuropsicologia, porque quanto mais pessoas trabalhando e divulgando esse trabalho, mais os profissionais vão entender a importância desse trabalho. Hoje em dia, eu recebo muitos encaminhamentos para avaliação de neuropsicólogos, não só de neurologistas, de psiquiatras, mas também de neuropsicólogos que precisam de uma avaliação fonoaudiológica para complementar o seu olhar, especificando melhor as habilidades linguísticas, avaliando os subsistemas da linguagem. Então, o psicólogo, o neuropsicólogo, ele avalia a linguagem, mas é muito diferente a abordagem que eles fazem na avaliação da linguagem do ponto de vista psicológico e a abordagem que nós, fonoaudiólogos, fazemos na avaliação da linguagem, né? Ela tem um grande diferencial. Então, É, os próprios neuropsicólogos me encaminham muitos pacientes para avaliação, mas assim, eu acho que a maior quantidade de encaminhamentos que eu recebo vem de neuropsicólogos para minha avaliação.
Olha que importância, inclusive eu tinha uma curiosidade de fazer essa pergunta para você, porque a especialização de neuropsicologia, abrange a área da psicologia, e não tem então esse, vamos se dizer, esse embate, quer dizer que todo mundo realmente se acolhe e vê que é uma equipe que precisa uma da outra, né, porque tem muito essa questão, assim: "Não mexe na minha área, não", né. Isso não acontece então, dentro da neuropsicologia, fono com psicólogo. Cada um tem o seu cantinho. A minha relação com os neuropsicólogos, psicólogos, ela é excelente. Eu Maravilha. trabalho em equipe com eles, né? Eu posso falar assim da minha relação, de modo geral, falando de verdade, eu não conheço esse tipo de embate. Até para dizer que eu não conheço, na rede social eu já vi desabafo de profissionais, eu já vi profissionais se posicionando contrários ao uso da terminologia neuropsicologia por outras profissões. Mas na minha vivência pessoal, a gente trabalha em parceria e agregando muito valor à atuação de um profissional com outro profissional. Então, assim, eu realmente nunca vivenciei esse tipo de problema. Até porque, como a gente trabalha em parceria, o olhar que eu estou tendo é diferente do olhar que eles estão tendo, e cada um está cuidando de variáveis específicas. Né? E muitas vezes, por exemplo, eu avalio as funções executivas de forma qualitativa, porque é inerente ao processo de avaliação. Então, o que são as funções executivas? Controle inibitório, impulsividade, memória operacional, flexibilidade cognitiva. Então, em situações ecológicas ali, ao longo do processo de avaliação, a gente observa essas variáveis. Mas eu particularmente, não aplico testes específicos para verificar controle inibitório, impulsividade, para verificar a flexibilidade cognitiva. Eu, particularmente, na equipe em que eu trabalho, essas variáveis, a avaliação dessas variáveis por meio de testes quantitativos é feita pelos neuropsicólogos. Mas, do ponto de vista qualitativo, como eu tenho esse conhecimento, eu faço sim o detalhamento do funcionamento das funções executivas do paciente que eu estou avaliando, e a gente junta os nossos olhares para chegar a uma conclusão sobre o caso. Se o nível de prejuízo nessas habilidades está disfuncional, realmente trazendo prejuízo para o funcionamento desse indivíduo, ou se não, existe ali alguma dificuldade, mas não está caracterizando um transtorno que envolve prejuízo nas funções executivas. Então, é realmente, literalmente, uma parceria entre nós. E no momento da intervenção, cada um vai fazer a sua intervenção. Então, por exemplo, nós fonoaudiólogos, mesmo que a gente tenha especialização em neuropsicologia, a gente não vai avaliar a personalidade, questões emocionais, a gente não vai avaliar isso. Não é da nossa competência avaliar a personalidade, avaliar a capacidade intelectual. Então, quem vai mensurar, avaliar o QI é o psicólogo. Então, a gente se complementa na nossa avaliação. Fecha um diagnóstico completo, né? Claro. Em conjunto. Entendi. Aproveitando, Marta, você comentou, né, essa questão, como você tem muito tempo de especialização, você comentou que em adultos e em crianças, qual é a demanda maior? É mais criança, procura maior com crianças, ou adultos, ou adolescentes? Na minha realidade clínica, tanto crianças quanto adolescentes e adultos procuram bastante a avaliação, principalmente quando existe uma suspeita de dificuldade de aprendizagem, uma suspeita de transtorno específico da aprendizagem, como a dislexia. Então, tanto crianças quanto adolescentes, quanto adultos buscam essa avaliação. Hoje, acho que em razão até das redes sociais, o conhecimento está sendo muito mais amplamente divulgado, as pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento, então elas têm buscado cada vez mais. E uma realidade também que a gente encontra bastante são pais que levam os seus filhos para uma avaliação, digamos, por suspeita de autismo, e a partir do momento que eles têm uma devolutiva dos resultados da avaliação do seu filho, eles se enxergam ali, e aí eles acabam indo buscar uma avaliação para eles, entendendo que eles devem também ter o mesmo transtorno que foi identificado no seu filho, mas que na época deles não era facilmente identificado, porque o conhecimento não era tão aprofundado, né? A gente não tinha tanta evidência científica quanto a gente tem hoje. Né? Então, hoje é muito mais fácil a gente diagnosticar, a gente suspeitar de que por trás daquelas dificuldades, daquele prejuízo acadêmico, daquele prejuízo nas atividades ocupacionais, existe ali um transtorno, às vezes, do neurodesenvolvimento, como o TDAH, o TDL, a dislexia, o autismo. Então, às vezes, tem pessoas que já foram diversos psiquiatras, já receberam diversos diagnósticos psiquiátricos, e que, na realidade, esses diagnósticos psiquiátricos são comorbidades de um autismo que não foi detectado precocemente. Você falou sobre avaliação, quais são os principais métodos e ferramentas utilizadas
para avaliação na neuropsicologia, na prática fonoaudiológica? Existem muitos instrumentos avaliativos para a gente conseguir mapear o perfil de funcionamento cognitivo do indivíduo, que podem ser usados por fonoaudiólogos. Nós temos a resolução 491 do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Essa resolução garante o nosso direito de desenvolver testes neuropsicológicos e de aplicar testes neuropsicológicos para avaliação e também intervir nas funções neuropsicológicas. Marta, qual é a melhor forma de ajudar esses pacientes, né, que precisam dessa reabilitação neuropsicológica? Quando a gente parte de uma abordagem, tanto avaliativa quanto de intervenção, baseada na neuropsicologia, significa que a gente está avaliando o indivíduo, olhando as funções cerebrais, com base na base neurobiológica daquele funcionamento. Então, por trás de todo o comportamento, existe uma base neurobiológica, existe uma rede neural que está sendo ativada, existem regiões do cérebro que estão sendo ativadas. Quando a gente consegue avaliar, fazendo inferências sobre como está o funcionamento do sistema nervoso, que áreas que estão defasadas, deficitárias, que áreas que estão bem desenvolvidas, a gente consegue mapear de forma eficaz o funcionamento cognitivo, neuropsicológico do indivíduo e fazer uma abordagem de intervenção muito mais consciente e baseada em evidências científicas. Então, uma vez que eu consigo fazer as inferências das alterações cerebrais que estão ali presentes naquele indivíduo, eu sei qual é a rede neural que eu preciso ativar e eu vou fazer uma intervenção voltada para a ativação dessa rede neural. Quais são as inovações mais recentes na área, que tem impacto dentro da fonoaudiologia? É uma ciência que tem avançado muito por causa dos recursos de neuroimagem funcional. Então, hoje a gente consegue ver o cérebro em funcionamento por meio desses recursos, né, ressonância magnética funcional, ver que áreas que são mais ativadas, que áreas que são menos ativadas, ver funcionamento de pessoas que têm lesão cerebral, executando tarefas e vendo a ativação cerebral. Então, esses recursos de neuroimagem trouxeram muito conhecimento e que a gente usa na nossa prática do dia a dia. Então, para exemplificar essa questão, existe um estudo importante publicado na revista Science que visava observar o funcionamento cerebral de disléxicos adultos para tentar entender como é que era a ativação cerebral desse indivíduo durante a leitura, entender como é que eram as representações fonológicas no cérebro do indivíduo disléxico em comparação com as representações fonológicas num cérebro de indivíduos leitores típicos, e eles observaram que as representações fonológicas elas eram semelhantes em ambos os grupos, tanto disléxicos adultos quanto leitores típicos. E a diferença observada nesse estudo era o acesso a essas representações. Então, os indivíduos que não tinham dislexia acessavam facilmente essas representações rapidamente, o que é manifestado comportamentalmente por uma leitura fluente, uma leitura rápida e precisa. Já os disléxicos, por mais que eles tivessem a representação bem armazenada, o acesso a essas representações estava muito prejudicado, o que faz com que eles leiam lentamente, tenham uma leitura imprecisa, pouco fluente. Então, quando a gente tem essa base de conhecimento, a gente consegue fazer uma intervenção voltada para o alvo principal. A gente não sai atirando para tudo que é lado, digamos, de leitura escrita, trabalhando todas as habilidades. A gente vai direto naquilo que está prejudicado. Marta, aproveitando, como você falou, que é especialista na área, né, de dislexia, eu gostaria de saber qual a sua atuação, né, hoje, qual é a área que você trabalha mais. Você pode contar um pouquinho, compartilhar isso com a turma? Então, eu trabalho na rede pública e na rede privada. Na rede pública, eu sou servidora da Secretaria de Saúde, fonoaudióloga, trabalho no Agarram, na parte de audiologia, e também sou tutora do programa de residência multiprofissional em anomalias dentofaciais. E na rede privada, eu trabalho numa clínica, numa equipe interdisciplinar, com neuropsicólogo, neurologista, e a gente trabalha em conjunto na avaliação interdisciplinar do perfil cognitivo. Então, a gente faz avaliação neuropsicológica em conjunto. Eu, como fonoaudióloga, eu fico responsável por explorar, por avaliar minuciosamente as habilidades de linguagem expressiva, linguagem receptiva, linguagem escrita, então leitura, escrita, a base cognitiva da leitura escrita, processamento fonológico. Eu avalio todas essas variáveis. O neuropsicólogo avalia, por exemplo, a capacidade intelectual, atenção, memória. Eu também avalio memória, memória fonológica, memória operacional fonológica. E a gente se junta para discutir os casos
e chegar a uma conclusão em relação ao diagnóstico. E também atuo na intervenção desses pacientes com enfoque neuropsicológico. Então, eu estou sempre me baseando nas neurociências para essa abordagem de intervenção com esses pacientes. Marta, já que você tem uma vasta experiência, né, eu gostaria, se possível, você compartilhar para a gente qual foi o caso mais desafiador para você, né, dentro da sua especialização. Eu acho que a habilidade cognitiva prejudicada que torna o caso mais desafiador é a rigidez cognitiva, que a gente vê muito no autismo, vê no TDAH, no TDL, no transtorno da linguagem, a gente também vê a rigidez cognitiva. Então, essa inflexibilidade cognitiva, a pessoa, muitas vezes, no autismo, está ali, tem interesses restritos, só quer abordar aquele assunto que ela tem interesse. Então, digamos, tem uma dificuldade em leitura escrita, fica bastante resistente em relação a atividades que envolvem leitura escrita, só quer saber de matemática, por exemplo, ou só quer saber do futebol, ou só quer saber do dinossauro, e é bastante resistente para realizar testes no processo de intervenção. Então, eu acho que o que torna o caso mais desafiador realmente é a rigidez cognitiva, e aí a gente precisa usar estratégias para contornar isso da melhor maneira possível, respeitando a dignidade desse indivíduo, não podendo impor aquilo que a gente está precisando que ele responda ali naquele momento, né? Então, compartilhando um caso muito desafiador, eu avaliei uma criança de 9 anos, e eu tinha como função fazer o mapeamento do perfil de funcionamento cognitivo dessa criança. Até então, ela não tinha nenhum diagnóstico, e ela era extremamente resistente com as tarefas de leitura e escrita. Essa era a queixa de aprendizagem, uma dificuldade bem importante e persistente na aquisição da leitura e escrita. E essa criança já chegava, quando eu estava propondo alguma atividade de leitura escrita, nomear letras que fossem, ele falava, eu não sei, eu não consigo, eu não sei fazer. E eu realmente acreditando que ele realmente não conseguia, não sabia. E quando eu fui finalizar a avaliação, eu falei, bom, agora que eu já entendi que ele não tem nenhum domínio, eu vou fazer uma intervenção com propósito de avaliação para ver o quão distante ele está na aquisição dessa habilidade. E quando eu comecei a trabalhar na intervenção, fui realmente ensiná-lo, ele me mostrou que ele sabia ler. E me surpreendeu. E, na verdade, eu vi, ele resistia muito a essa tarefa porque ele tinha muita dificuldade. A decodificação para ele era muito árdua. Então, era por isso tanta resistência. E, no final, essa criança foi diagnosticada como autista e com dislexia. O DSM-5 permite essa comorbidade, essa associação entre autismo e dislexia, e foi esse o diagnóstico dessa criança extremamente resistente, mas a gente conseguiu, no final, concluir essa avaliação de forma exitosa. Aproveitando o gancho, né, de ser um caso bem desafiador, tem a questão de lidar com a frustração. Como você lida com esse tipo de situação, né? Você comentou sobre a grande importância dos pais falarem para os filhos mesmo, né? Tá? Porque a maioria dos pré-adolescentes ali, crianças mesmo, eles se comparam com outros coleguinhas. E, às vezes, a comparação acaba que baixa estima, a criança se auto-inferioriza, né? Se acha burro. E você comentou sobre a importância dos pais, até mesmo comentar para o seu filho que ele tem dislexia. Essa é uma dúvida muito frequente dos pais. Então, eu conto para o meu filho que ele é disléxico ou eu não conto para ele? E a gente é muito tranquila ao afirmar que conta sim, e que vai ser muito confortante para ele entender o que está acontecendo. Porque a dislexia, ela não envolve prejuízos na capacidade intelectual. Então, são pessoas inteligentes e que percebem facilmente que o seu coleguinha está aprendendo facilmente a ler e escrever, mas que ele está tendo muita dificuldade, ele não está conseguindo entender nada do que ele está vendo ali. Então, ele realmente vai se frustrando, se fechando para o processo de aprendizagem, porque ele não se sente capaz. E como ele não tem o conhecimento que a gente tem de que é um déficit específico, que não envolve inteligência, que não envolve capacidade intelectual, ele fica realmente achando que ele tem um prejuízo intelectual, que ele não dá conta de aprender nada, e se fechando cada vez mais para o processo de aprendizagem. E quando ele toma consciência da especificidade do seu déficit, que é, por exemplo, um problema específico na decodificação fonológica, em fazer o armazenamento da relação entre sons e letras, quando ele entende que a grande dificuldade dele está nessa questão e que as outras habilidades, inclusive intelectuais, estão bem desenvolvidas,
ele começa a se abrir mais para o processo, isso fortalece a autoestima dele, entender que todos nós somos uma mistura de habilidades bem desenvolvidas, todos nós temos, né, prejuízos em alguma outra questão e habilidades bem desenvolvidas, nós somos esse misto, e quando a gente entende melhor, tem um olhar para as nossas habilidades bem desenvolvidas, em olhar para aquilo que está prejudicado, e quando a gente conhece as ferramentas que nos auxiliam a lidar com aquelas habilidades que estão deficitárias, isso ajuda muito o indivíduo, né? Tem a questão de lidar com a frustração. Como você lida com esse tipo de situação, né? Eu acho que o primeiro ponto para a gente lidar com essa questão é o paciente entender que nós somos parceiros dele, que nós estamos ali por ele e para ele, em parceria, para dar o melhor que a gente pode, para que ele se desenvolva da melhor maneira possível, que a gente escolheu essa profissão, que a gente escolheu estar ali, que essa é a nossa especialidade, que a gente tem muita experiência com crianças com esse mesmo perfil, e que a gente trabalha no nosso dia a dia por escolha para estar ajudando essas crianças, intervindo nesses processos, e que essa é a nossa formação. Acho que primeiro eles entendendo o nosso papel de aliados, de parceiros, isso facilita muito, porque eles se sentem respeitados, compreendidos, validados e acolhidos. Isso diminui muito a sensação de frustração. A questão do lúdico também é fundamental, então precisa ser divertido, precisa ser prazeroso, não é para ser só tarefas árduas. A questão de dar uma boa graduada no nível do estímulo, então eu preciso estar graduando a complexidade das minhas tarefas, de modo que esse indivíduo consiga executar as tarefas com o meu auxílio. Eu não posso estar colocando um nível de complexidade muito elevado, de modo que ele não consiga realizar as tarefas e fique extremamente frustrado. Nem posso trabalhar com aquilo que ele já tem, que ele, enfim, que eu não vou estar trabalhando nada, eu não vou estar verdadeiramente intervindo nesse caso. Então, quando o paciente nos enxerga como parceiros nas suas dificuldades, quando a gente consegue graduar bem o nível de complexidade dos estímulos, e às vezes a gente erra um pouquinho na mão, complica demais, e aí o que a gente faz? A gente pode voltar para uma tarefa que ele executa com facilidade, para ele não se sentir tão frustrado. Então, de repente, negociar também, explicar o propósito da nossa intervenção, quais são as nossas metas terapêuticas. Importante esclarecer sobre as evidências científicas como as melhores formas de trabalhar naquelas metas terapêuticas para o paciente, para melhorar a adesão do paciente àquele processo de intervenção, porque muitas vezes são processos árduos, né? Vou dar um exemplo, quando a gente quer trabalhar a fluência leitora, a gente pode trabalhar por meio de leituras repetidas. Então, às vezes, a criança lê o texto, a gente faz uma leitura em coro com ela, e aí ela vai ler novamente aquele mesmo texto, e então leituras repetidas, e é árduo, né? E às vezes é chato ter que ler mais de uma vez, eu já sei o que está escrito aí, eu vou ter que ler de novo, sim, porque a pesquisa nos mostra que esse tipo de intervenção é uma intervenção muito exitosa para a gente melhorar a sua fluência de leitura. A gente vai fortalecer suas redes neurais voltadas para a decodificação, para a leitura, para a velocidade de leitura. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, quando a gente tem muita consciência do que fazer e por que fazer aquilo, e a gente conversa isso com o paciente, a gente melhora a adesão e a gente também diminui a frustração. E é importante sempre finalizar também com uma tarefa mais prazerosa, mais lúdica, em que ele consiga executar de forma mais tranquila, né, para a gente não ficar só lidando com a dificuldade ao longo de toda a sessão. Marta, eu gostaria de saber como é que você enxerga nos próximos anos a especialização neuropsicologia, porque há uma grande procura, né? A gente está vendo que há um crescimento muito grande de crianças, né, pais procurando, porque há um alto índice de autismo, por exemplo, e outros transtornos. Como você visualiza essa demanda na área? A especialização em neuropsicologia dentro da fonoaudiologia vai ser cada vez mais reconhecida e cada vez mais promissora. Hoje é muito reconhecida a importância de se compreender o funcionamento cerebral, os processos cognitivos e linguísticos. Como você mesmo falou, a questão do autismo, hoje em dia a gente sabe que existe uma incidência aí de 1 para cada 32 crianças autistas. Isso é uma estatística dos Estados Unidos, do CDC americano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 10 crianças apresenta o transtorno do neurodesenvolvimento. E pensando na fonoaudiologia, avaliando os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem um olhar muito diferenciado pelo domínio que a gente tem desde a nossa graduação em relação à linguagem. Então, vou dar um exemplo de uma fala de uma pesquisadora de São Paulo, que é foniatra, Mariana Fávero. Ela costuma falar o seguinte: diferenciar o autismo do TDL não é fácil, mas para quem não entende nada de linguagem, fica muito fácil. Vai achar que tudo é autismo.
E aí, esse é um exemplo que a gente vê a relevância da fonoaudiologia nesse processo diagnóstico, mapeando o perfil linguístico do indivíduo, os subsistemas da linguagem, avaliando cada subsistema e entendendo como é que está o funcionamento linguístico desse indivíduo para chegar a uma conclusão diagnóstica. Se é realmente um transtorno do espectro autista ou se é um caso de transtorno específico, um transtorno do desenvolvimento da linguagem. O fonoaudiólogo que tem essa especialidade, ele tem mais ferramentas para auxiliar nesse tipo de diagnóstico bem complexo. Entendi. Agora, assim, só mais 2 perguntinhas, né, porque eu sei que seu tempo é corrido. Qual seria o conselho que você daria para a gente que está quase finalizando, início de carreira, para atuar na área específica da neuropsicologia? Ou até Acho mesmo que agregue, né, a a nossa formação. Então, basicamente, 2 conselhos, eu acho. Um é a formação, estudar bastante, buscar profissionais de áreas relacionadas, então, buscar a formação em neuropsicologia dentro da fonoaudiologia, mas não ficar restrito ao conhecimento da neuropsicologia dentro da fonoaudiologia, então, estudar o conhecimento, estudar a neuropsicologia com diversas abordagens, tanto da psiquiatria, quanto da neurologia, quanto da neuropsicologia, dos psicólogos. Eu acho que ter uma formação ampla e ter contato com profissionais de diversas áreas, falando da sua perspectiva, eu acho que isso é fundamental. E também construir uma rede de relacionamento com profissionais de diferentes áreas, porque essa área, ela é muito interdisciplinar, ela é uma área que se beneficia muito da interação entre as diferentes profissões. Então, o psiquiatra olhando a saúde mental, o psicólogo olhando a saúde mental daquele indivíduo que a gente está avaliando a linguagem, a aprendizagem, a capacidade intelectual sendo vista ali pelo psicólogo, né? Muitas vezes, alguns dos diagnósticos, por exemplo, o TDL, a dislexia, a gente precisa, para chegar a esse diagnóstico, descartar prejuízos intelectuais. Então, pessoas que têm deficiência intelectual não podem receber o diagnóstico de dislexia, não podem receber o diagnóstico de TDL. Então, a gente precisa aí dessa parceria profissional para a gente trabalhar da melhor maneira possível, da forma mais consciente e eficaz. E além dos transtornos serem muito diferentes, dentro de um mesmo diagnóstico, os indivíduos apresentam perfis de funcionamento muito diferentes. Então, por exemplo, a gente pegando um autista. Às vezes, esse autista pode não ter nenhuma hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade sensorial, pode ter uma dificuldade importante na fala. E já um outro autista pode ter muita hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade sensorial e não ter nenhuma dificuldade na fala. Né? Então, eles apresentam, mesmo indivíduos que têm o mesmo diagnóstico, podem apresentar perfis de funcionamento muito diferentes. Então, a gente ter habilidade, a gente ter ferramentas para mapear esses diferentes perfis ajuda muito a gente. Então, os testes quantitativos, objetivos, os testes qualitativos, eles auxiliam muito a gente no mapeamento do perfil de funcionamento cognitivo, no mapeamento das funções neuropsicológicas do indivíduo. Por isso que a gente tem que estudar muito, eu já entendi, que é uma área que requer muito conhecimento, muito estudo, né. Marta, agora a última pergunta, fica à vontade se você quiser responder. Você sabe que todo acadêmico é curioso na área financeira. Falando sobre a sua área, o que você tem a dizer para nós que estamos iniciando na carreira? Dá para sobreviver? Não dá para sobreviver? Você poderia falar um pouquinho a respeito? Sim, sem dúvida nenhuma que dá para sobreviver, sim. É uma área bem remunerada, então é muito importante, né, voltando na sua pergunta anterior, tendo uma boa formação, fazendo contatos profissionais, a chance da pessoa ser muito próspera na carreira é muito grande. Uma área muito próspera, muito reconhecida, né, muito diferenciada. E de forma geral, na fonoaudiologia, quanto mais a gente se especializa, maior a nossa chance de conseguir se destacar no mercado e conseguir ser reconhecido e bem remunerado pelo nosso trabalho. Entendi. Marta, pegando o gancho, você comentou que você é servidora pública, né? Você poderia falar assim um pouco de como funciona trabalhar na rede pública, né? Como servidora? Só assim, por curiosidade mesmo. Eu trabalho há 19 anos na rede pública de saúde. Para mim é um grande privilégio, é uma grande honra. Eu sou apaixonada por esse trabalho.
É um trabalho que, né, muitas vezes a gente tem contato com uma população muito carente, então os conhecimentos mais básicos são extremamente relevantes para essa população, então eu acho que essa é uma oportunidade grande que a gente tem de poder realmente fazer uma diferença importante ali na vida de cada pessoa que a gente atende. E aí eu vou falar até em nome dos meus colegas da fonoaudiologia que atuam na rede pública, né? O campo de atuação da fonoaudiologia é extremamente diversificado, então eu falo assim, tem para todos os gostos, né? Então, tem gente que prefere trabalhar mais com exercícios, com a parte de motricidade orofacial, tem gente que prefere trabalhar mais com cognição e linguagem, tem gente que prefere trabalhar mais na parte de audiologia. Como eu estou aí há 20 anos, eu já vi várias nomeações, então, muitas vezes, as pessoas chegam falando, poxa, eu queria tanto trabalhar com isso, mas acabei caindo nisso. E quando a gente vai reencontrar essa pessoa tempos depois, ela está extremamente feliz e satisfeita naquela área, ela até teve a oportunidade de mudar, mas por opção ela resolveu ficar ali. Então, o que eu vejo é o meu caso e dos colegas que eu acompanho, uma extrema satisfação em poder fazer a diferença na vida desses pacientes do SUS. Muito obrigada, Marta. Agradecer primeiramente em nome da turma, obrigada mais uma vez por disponibilizar, né, do seu tempo para minha turma, orientar, passar essas informações preciosas para a gente, aprender um pouco mais com você que tem uma vasta experiência. E agradeço de todo o coração, mais sucesso ainda, que Deus abençoe. E se você quiser deixar um recadinho para minha turma, eu agradeço. Tá, Tati, eu que te agradeço pelo convite, agradeço a todos, e estou sempre à disposição, se quiserem ir lá no Agarram, conhecer o nosso trabalho, se quiserem visitar a clínica também, se quiserem conversar, eu estou à disposição, podem me mandar mensagem, e-mail, acessar a minha rede social também, conversar por direct, eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, Marta. Eu vou continuar aqui, gente, conversando um pouquinho mais com ela.